Bom dia, turma. Então, como eu prometi, eu vou refazer a aula de ontem. Agora deve ser 6 horas da manhã. E nós vamos, então, fazer o mesmo caminho que eu fiz. Esqueci de gravar ontem, né? E dessa maneira vocês têm aí o vídeo para vocês poderem acompanhar. Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela. Então, ontem nós mostramos esse programinha, né? Um programinha EXE. Foi feita uma apresentação por essa empresa aqui, Reman. Essa apresentação ela é com a finalidade de fazer uma revisão em eletricidade. Você tem aqui alguns itens interessantes, né, como apostila, índice, glossário e exercícios. Nós começamos aqui pela apostila, ok? E a ideia, então, desse vídeo é falar a respeito de eletricidade básica. Toda vez que a gente começa a falar no assunto eletricidade, o início desse tema sempre evoca a noção que nós temos, que nós aprendemos lá nos primeiros anos de estudos, né, a respeito de átomos. E é natural, por quê? Porque o átomo ele é composto por um núcleo, né? Nesse núcleo você tem prótons e elétrons e nêutrons nesse núcleo, e você tem uma série de camadas, né, onde se distribuem os elétrons. Então, lá em química, por exemplo, a gente aprende que existem 7 camadas, né? Essas camadas são chamadas de K, L, M, N, O, P, Q. E os elétrons, então, quanto mais pesado, né, quanto mais o número desses átomos, o número atômico for maior, né, for grande, aí você vai ter mais elétrons que se distribuem em todas essas camadas. A primeira camada vai receber 2 elétrons, a segunda vai receber 8 e assim por diante, né? Muito bem. Por definição, dá-se a última camada, o nome de camada de valência, e os elétrons nela existentes são chamados de elétrons de valência. É através desses que os átomos se unem, formando as moléculas. Okay? Então, você tem os átomos com elétrons na camada de valência, que são chamados elétrons de valência, e através destes átomos que estão na camada de valência, e os átomos se combinam, né, se unem e formam as moléculas. Então, na realidade, você tem aí toda essa definição de átomo nesse primeiro momento. Vamos lá, a camada de valência. Os elétrons da camada de valência são os que possuem liberdade para participar dos fenômenos elétricos ou químicos. Quando um grupo de átomos estão dispostos simetricamente entre si, como pode acontecer numa molécula, um átomo de valência pode muitas vezes girar em torno de 2 núcleos atômicos ao invés de um só. Quando isso ocorre, esses elétrons de valência unem os átomos entre si, formando a chamada cadeia de valência. Beleza? Então, aqui no início desse material, você vai ter toda uma explicação baseada na teoria atômica, aqui, né? na teoria da valência, a camada de valência, elétron de valência, e assim por diante. É assim que começa a nossa história. Existe o que nós chamamos efeitos da corrente elétrica, né? Aqui eu tenho a impressão que ele escreveu errado. Em vez de efeito térmico, ele colocou efeito término. Não tem muito a ver, né? Não tem muito sentido. Mas quando uma máquina se aplica energia mecânica, esta deverá superar, entre outras perdas, uma espécie de resistência chamada atrito. Então, toda máquina mecânica que tem partes móveis, ela vai trabalhar para vencer o atrito. Entretanto, a energia não é realmente perdida, pois reaparece na forma de calor, no ponto ou nos pontos de atrito. Houve simplesmente uma transformação de energia mecânica em energia térmica, eletricamente negativo, recebendo o nome de ânion. Então, a energia negativa, né, o que surge, se for negativo, se chama ânion, se for positivo, se chama cátion.
vamos pular para cá, o efeito luminoso. Se aquecermos uma substância, como, por exemplo, um fio metálico, as moléculas dessa substância passam a vibrar mais rapidamente. Então, você agita as moléculas dessa substância. À medida que se continua a acrescentar calor, a aquecer o material, as moléculas vibram cada vez mais depressa até atingir um ponto em que emitem luz. Okay? Vai ficar aquele material sendo aquecido, ele vai entrar numa incandescência, né? Ele fica incandescente, e isso é luz. Bom, conclui-se então que é um condutor se a corrente e a resistência forem suficientemente grandes. O calor produzido poderá ser suficientemente grande para fazer com que o condutor emita luz. Esse é o princípio da lâmpada incandescente criada por Thomas Alva Edison em 1879. Muito bem. Então, aqui nós temos a lâmpada de Edison e aqui a ideia da lâmpada de carbono. Ok? Você tem aí uma descarga elétrica de um ponto ao outro aqui, né? É isso aí. E se eu ligar aqui, você tem a energia passando de um polo ao outro, quando ele passa por esse filamento que está dentro de um bulbo, né? E aqui você tem, pode ter diversas substâncias, mas a princípio o vácuo, né? Então você tem a incandescência desse filamento gerando a luz. Muito bem, aqui então dá uma explicada no que seja a lâmpada de carbono, de arco de carbono, né? Você tem dois pontos de carbono, dois eletrodos, né, de carbono, e vai se formar um arco entre eles. Muito bem, vamos para o efeito magnético. Se borrifarmos um ímã, uma limalha de ferro, nota-se que essa limalha não é uniformemente atraída por toda a superfície do ímã. Ao contrário, ela procura concentrar-se junto a ambas as extremidades do ímã. A impressão que se tem é que o magnetismo seja concentrado nessas duas extremidades. E essas duas extremidades acionam de polos do ímã. Verificou-se que a própria Terra é um ímã gigantesco com seus dois polos magnéticos localizados em uma região ártica e outra na região antártica. Por analogia, dá-se o nome dos dois polos de norte e sul. Então, é muito simples, todo mundo já conhece esse experimento e possivelmente já deva ter feito, né, de borrifar, ou seja, jogar uma nuvem de limalha de ferro sobre um ímã. E essa limalha de ferro, então, ela é atraída pelos polos do ímã, ok? Os polos do ímã, eles geram um determinado campo, a gente consegue ver nessa parte aqui do nosso vídeo, né? Na questão da atração e repulsão entre polos e ímãs, verificou-se que os polos não precisam tocar um no outro, pois mesmo a certa distância um do outro, nota-se que os polos iguais se repelem, polos diferentes se atraem. Também notou-se que a atração e a repulsão não mudava quando entre os polos colocava-se uma substância não magnética. Então, se eu colocar algo para interferir aqui, e não seja magnético, né, não seja um outro polo de ímã, então esses campos eles permanecem fazendo esse tipo aqui de conexão e de troca, né, de interferência, de interface, de conexão. E isso é um campo magnético que ocorre ao redor do ímã. Nesse campo magnético, essas linhas de campo não se cruzam, ok? São pontos importantes aí, né? Em 1819, né, um físico dinamarquês chamado Hans Christian Ørsted aproximou uma pequena bússola de um fio, pela qual passou uma corrente elétrica. Então, esse cara, ele aproximou uma bússola de uma corrente elétrica. E ele observou que a agulha se movia, ou seja, a energia que passava no fio, né, ela interferia na bússola. Então, vamos ligar aqui para ver mais ou menos como é isso. Então, você tem aí
representando um elétron, né? Um conjunto de elétrons passando pelo fio aqui. Isso interferiu. Por quê? Porque há um campo nesse elétron aqui, né? Existe um campo se formando nesse fio, um campo magnético. Quando desligou a corrente, a agulha voltou para a posição normal. Essa descoberta desencadeou uma série de acontecimentos que contribuiriam para dar forma à nossa civilização industrial. Deixa eu desligar isso. A importância dessa descoberta estava no fato de que ficou provado que um condutor, quando percorrido por uma corrente elétrica, cria um campo magnético semelhante ao do ímã. Então, supõe-se, então, que o movimento de uma partícula carregada seja sempre acompanhada por um campo magnético. Isso aqui é importante, tá? Supõe-se que o movimento de uma partícula carregada seja sempre acompanhada por um campo magnético. Então, quando você liga essa partícula carregada, né, que passa pelo fio, ela possui um campo magnético. Bom, aqui nesse campo, eu vou deixar para vocês reverem aí, são múltiplos submodulares da notação científica. Depois ele dá as dimensões aqui. Aí ele fala um pouco a respeito de gráfico, né? Seguindo o raciocínio que nós fizemos ontem, o gráfico são esses desenhos que estão aqui embaixo. Então, no caso, esse desenho aqui está representando essa equação, a equação da tensão. A tensão é igual a resistência vezes a corrente, o I representa a corrente. Então, você tem um gráfico linear, ok? À medida que você aumenta a tensão, aumenta aqui também a corrente. À medida que eu aumento a tensão, aumenta a corrente, porque isso aqui é diretamente proporcional à corrente e à resistência, ok? Bom, num gráfico de potência, por exemplo, onde você tem que a potência é igual à resistência e multiplica a corrente ao quadrado, você não tem um gráfico linear, você tem um gráfico como se fosse um arco aqui, né? E quando você aumenta a tensão, aumenta muito mais a potência, né? Aumenta uma relação expoente 2, né? Quadrático, né? Por isso que tem esse arco aqui. E aí ele te mostra mais alguns tipos de gráfico, incentivando de como que são os elementos desse gráfico, os eixos do gráfico, graduação desses eixos, aí depois você dá uma lida nisso, tá? Como que são as coordenadas desse gráfico, escala, tudo isso aqui, depois você dá uma lida aí, porque eu te mandei esse mesmo arquivo aqui, ok? Bom, em termos de carga elétrica, agora a coisa começa a ficar mais interessante, né? Vamos supor que você está fazendo um estudo, então nós voltamos aqui ao átomo, né? Carga elétrica é um conceito primitivo e, portanto, não possui definição. No entanto, costumamos dizer que carga elétrica é a quantidade de eletricidade que um corpo possui, é a carga elétrica. Como já sabemos, todo corpo, no seu estado natural, possui o mesmo número de prótons e de elétrons, e de nêutrons também. Logo, o corpo, nesse caso, está eletricamente neutro. Por quê? Porque tem cargas positivas e carga negativa igual, como mostra essa animação aqui, ok? Muito bem. Sabe-se que a carga elétrica de um próton é igual a de um elétron, um módulo. Isso significa que a matéria é normalmente neutra. Isto não apresenta propriedades elétricas. Nenhuma matéria em si sai te dando choque por aí, né? Por quê? Porque a matéria em si ela é eletricamente neutra. Como é que eu eletrizo, então, uma substância? Do que foi exposto anteriormente, conclui-se que uma substância está eletrizada quando suas quantidades de próton e elétrons forem diferentes. Isto é, quando se altera o equilíbrio entre prótons e elétrons, é que a substância apresenta propriedades elétricas. Ok? Então, a eletrização de uma substância ocorre sempre com a perda ou o ganho de elétrons, pois as forças que os prendem ao átomo são muito fracas, bastando uma pequena quantidade de energia para liberar esses elétrons. Os prótons permanecem fixos
dentro do núcleo dos átomos. Então, o que você consegue movimentar são os elétrons, né? Então, vamos ver aqui. Ok? Basicamente é isso que eu falo. Perfeito. Vamos à frente. O corpo pode estar eletrizado de duas formas, positivamente ou negativamente. Pode ficar positivo ou negativo. Quando há falta de elétrons, cedeu elétrons. Se ele cedeu elétrons, ele fica positivo, porque ali fica com mais prótons. E negativamente, se há excesso de elétrons, se ele recebeu elétrons. Se ele recebeu elétrons, então ele fica mais negativo. Existem outras formas de eletrização. Você pode, por exemplo, atritar um bastão em um pano, em um tecido. Então, vamos ver aqui. Ok? No momento que você faz esse movimento do bastão no tecido, ele ganha carga elétrica negativa. Por isso que ele fica com essa propriedade, como se fosse a propriedade de um ímã, atraindo partículas que sejam papeizinhos, porque ali você tem cargas positivas. Eletrização por contato, quando colocamos dois corpos em contato, um eletrizado e outro neutro, pode ocorrer a passagem de elétrons de um para outro. Fazemos com que o corpo neutro se eletrize. Então, essa é a ideia. Okay? Por indução, a eletrização de um corpo neutro pode ocorrer por simples aproximação de um corpo eletrizado, sem que haja contato entre eles. Okay? Faz igual a esse aqui, correto? Muito bem, vamos para frente. A lei de Coulomb. Aqui é importante, né? Por isso que ele falou tanto dessa eletrização, né? Esta lei diz respeito à intensidade de forças de atração ou de repulsão que agem entre duas cargas elétricas. Antes, porém, devemos ver o conceito de carga pontiforme. Chama-se de carga pontiforme ao corpo de tato, e vamos de novo. Chama-se de carga pontiforme o corpo dotado de carga elétrica cujas dimensões são desprezíveis. Então, ele está pegando um ponto, né? Eu vou tentar imaginar esse um ponto, quando comparadas com distâncias envolvidas no fenômeno elétrico. Então, se você pega duas cargas e compara essa força, né, de atração e de repulsão com a distância, né, que foi o que o Coulomb fez. Nós temos aqui mais ou menos o que está representando, né, isso, né? Você tem uma carga Qzão e uma carga Qzinho separadas por uma distância D, essa distância aqui. Então, a força que surge com essas cargas, né, entre essas cargas, pela distância, né, ou seja, em relação à distância, é o que a gente chama de lei de Coulomb. Então, as forças de atração ou de repulsão entre duas cargas elétricas é proporcional ao produto das cargas, Qzão vezes Qzinho, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que se separa. Então, qual a relação que existe entre a força das cargas e a distância? É exatamente o que mostra essa fórmula aqui, correto? Então, você tem a carga de uma das partículas lá, no ponto, né, de uma das cargas, então a carga Qzão, que multiplica a carga Qzinho, dividido por D2, D elevado ao quadrado. Sendo que existe uma constante de proporcionalidade multiplicando aqui essa parte das cargas, né? Sempre que a física ou a engenharia precisa definir algo que, dependendo, por exemplo, do material, ele vai mudando essa força aí, né? Vai mudando. Então, existe uma carga de uma constante, né? E os físicos colocam, ou engenheiros colocam, para que você obtenha esse resultado final. Ok? Isso é bem normal, né? Colocar uma constante aí. Características são do vetor F, que aí chama de vetor força elétrica. Vetor é uma grandeza qualquer representada por um módulo, direção ou sentido. Então, isso tem módulo, direção e sentido. A direção da força elétrica é dada pela reta que se une as duas cargas pontiformes. O sentido, ela pode ser uma força positiva ou negativa, ou seja, sinal, mesmo sinal,
se for repulsão, e negativa, se for sinal diferente, então atração. Porque você está pegando polos opostos. Né? A variedade que você tem aqui, quando for trabalhar com essa carga, é o sistema SI, que é o sistema internacional, a força em Newton, a distância em metros, e a carga em Coulomb. E se for um sistema CGS, você tem a força em Dina, a distância em centímetro, e esse estar menos C. Muito bem. O valor da constante K depende do meio onde as cargas se localizam e do sistema adotado. Depende do meio e do sistema adotado. Vamos ver se ele fala frente disso. Muito bem. Então, campo elétrico. Se tomarmos como referência uma carga pontiforme Q, como mostra a figura, poderemos concluir, pela lei de Coulomb, que ao se colocar uma outra carga Qzinho a uma certa distância D, que Q a uma certa distância de Q, que é a primeira carga, né? As duas ficarão sujeitas a uma força F, que pode ser de repulsão ou de atração entre elas. Podemos notar que a carga Q vai agir ou exercer uma influência sobre a carga Qzinho, que chamamos de carga de prova. Concluindo, podemos dizer que existe uma região de influência da carga Qzão, aqui no caso, onde qualquer carga de prova que nela é colocada está sob a ação de uma força de origem elétrica. Essa região chamamos de campo elétrico. Então, na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte, que se você tem uma carga aqui, né, que pode ser representada até por um fio por onde corre uma corrente, essa carga ela vai ter um campo elétrico, né? Vai ter um campo de atuação aqui. Quando você tem uma outra carga aqui. Muito bem, então aqui você tem um conjunto de equações que está representando isso aí, ok? Então ele fez a separação, né? Se for um sistema Newton por Coulomb ou se for no sistema CGS, Dina por Coulomb. Qual é o sentido de E? O sentido do vetor campo elétrico depende do sinal da carga que origina esse campo. Quando a carga criadora do campo for positivo, o campo elétrico produzirá, ou seja, o campo elétrico produzido será sempre de afastamento. Quando for negativo, o campo será de aproximação. Então, vamos ligar aqui para ver. Ok? For positivo, será um campo de afastamento. Por isso ele colocou essa seta para fora. Se for negativo, vai ser um campo de atração, de aproximação. Ok? Bom, e aí você tem o que a gente chama de magnetismo e eletromagnetismo. O efeito de magnetismo será estudado pelo homem, o efeito de magnetismo já é estudado pelo homem há séculos, pois sempre se observou que determinados materiais causavam perturbação no meio em que estavam. Esses materiais hoje são denominados ímãs. E o efeito de perturbação, que é o mesmo que o mesmo causa no meio, é o que chamamos de magnetismo. Então, esse magnetismo ele pode ser criado pelo campo elétrico, ok? Quando estudamos a lei de Coulomb, definimos campo magnético, porém, procuramos ver suas forças e causas. Agora veremos os seus componentes e suas grandezas. Então, campo magnético, como já foi visto, uma carga pontiforme gera um espaço que a envolve, ou seja, um campo elétrico. A cada ponto P do campo associou-se uma força F e uma intensidade de campo, que é a intensidade E. Analogamente a um campo magnético, associamos um vetor denominado vetor de indução magnética, ou simplesmente de campo magnético. Podemos então definir campo magnético como sendo o espaço que envolve um condutor percorrido por uma carga elétrica ou ímã. O campo magnético, então, envolve um condutor percorrido por uma carga elétrica ou ímã. No sistema internacional, essa unidade de expressar a intensidade do vetor B é denominada de Tesla. O campo
magnético das correntes. Então, na realidade, pessoal, o que acontece aqui? A gente está falando, né, eu estou narrando aqui, lendo um material para que a gente entenda o começo. Por quê? Porque isso vai ser importante para nós lá na frente, quando ele falar de corrente elétrica. Mas a gente poderia pular um pouco isso aqui, depois vocês dão uma olhada, né? E a gente vai chegar nessa parte do gerador, né? Então, o gerador de energia, na verdade, transforma um tipo de energia em eletricidade, ou em razão disso se classificam. Você pode ter um gerador hidráulico, térmico, nuclear ou fotoelétrico. Um gerador piezoelétrico, aquele que você, por exemplo, faz uma pressão nele, ele gera eletricidade. Você pode ter geradores químicos e eletrodinâmicos. Então, a gente tem toda essa noção de geradores aqui. Ele fala no capítulo anterior, nós estudamos as cargas elétricas, seus efeitos e como elas se comportam em repouso. A eletrodinâmica é a parte da física que estuda as cargas elétricas em movimento, e dinâmica significa movimento, né? Na eletrônica, sem dúvida, o que mais acontece com as cargas elétricas, sendo resultado desse movimento controlado, que obtemos os efeitos práticos, que atualmente eu vou falar de novo, tá? Na eletrônica, sem dúvida, o que mais acontece na eletrônica é, sem dúvida, o que mais acontece com as cargas elétricas, sendo o resultado desse movimento controlado, que obtemos os efeitos práticos que atualmente gerenciam nossas vidas sociais e profissionais. Pois o homem, ao descobrir os efeitos e resultados que podem ocasionar o movimento das cargas elétricas, deu asas à sua imaginação e criou todos os aparelhos elétricos e eletrônicos que nós conhecemos hoje. Se nós pararmos e pensarmos em tudo que existe hoje, que utiliza eletricidade, vamos descobrir que praticamente seria impossível viver em sociedade sem ela, sem a eletricidade. Daí a importância dos nossos estudos e a responsabilidade de aprendermos a fim de aplicarmos esses conhecimentos em benefício do próximo. Bom, aqui a gente vai entrar nos itens que são mais importantes, né? Porque agora vem, nem todos os componentes, nem todos os materiais, eles têm capacidade de ter esse campo magnético, esse campo elétrico, entendeu? De conduzir a eletricidade. Os materiais que são condutores, então eles têm a facilidade de gerar uma espécie, né? Gerar não, de permitir que uma corrente atravesse o material. Então, se você tem um material na forma de um fio, a eletricidade pode atravessar esse fio, porque ela consegue, ela não oferece resistência, ou pelo menos uma grande resistência à passagem dos elétrons ali. Em compensação, existem materiais que são chamados de isolantes, né? Então, fazendo a comparação com o que eu disse a respeito de condutores, podemos dizer que isolante é toda e qualquer substância que praticamente não permite o movimento de cargas elétricas. Um condutor permite o movimento de cargas elétricas nele. Um isolante não permite. E aí a gente tem a ideia, né, a noção de carga elétrica, de corrente elétrica, né? Se acrescentarmos elétrons a uma extremidade de um condutor, como por exemplo um pedaço de fio de cobre, e se alguns são retirados da outra extremidade, estabelece-se um campo elétrico entre as extremidades do fio. Então, nós temos aqui essa representação gráfica aqui. Esse campo provoca um movimento de elétrons livres no condutor, no sentido da extremidade negativa para a positiva. E esse movimento de elétrons é o que nós chamamos de corrente elétrica. Por definição, corrente elétrica é a quantidade de elétrons que passa em uma seção. Então, vamos supor que a gente fizesse um corte nesse fio aqui, e a gente poderia, em tese, ver o que está acontecendo aqui, né? Ó, os elétrons passando, né, nesse fio. Então, por definição científica, corrente elétrica é a quantidade de elétrons que passa em uma seção de um condutor durante determinado tempo. Se a gente, por exemplo, definir uma seção transversal e estabelecer que esse tempo seja o tempo de 1 segundo,
você teria, então, uma quantidade, né, um pacote, um caminhãozinho de elétrons passando naquele momento, naquele 1 segundo, por aquela seção transversal do fio. A corrente elétrica é tanto maior quanto maior for o número de elétrons que passam no condutor durante um determinado tempo. Okay? Se você aumenta isso, ele vai aumentar a quantidade de elétrons que passa por aqui. Muito bem. Intensidade, medida da corrente elétrica. Imagine que no final de uma partida de futebol, uma pessoa ficou num portão do estádio contando as pessoas, né, quantas pessoas saíram por segundo. Com essa medida, e conhecendo o número de pessoas presentes no estádio, bem como a quantidade de portões por elas, por onde elas saíram, né, é possível saber em quanto tempo o estádio ficou vazio. Ou seja, é como se você imaginasse assim, milhões de pessoas e as diversas portas. Então, alguém ficou observando uma dessas portas. Então, escoaram por aquele portão milhares de pessoas, né? Então, dá para você saber em quanto tempo, você tendo uma noção de quantas pessoas saíram por aquele portão, em quanto tempo o estádio fica vazio. Bom, na eletrodinâmica, uma medida semelhante a essa é a intensidade de corrente, simbolizada pela letra I. A intensidade de corrente, ou simplesmente chamada de corrente elétrica, né, é representada por isso, né? Quantos elétrons passam na seção em 1 segundo. Então, quantos elétrons passam na seção de um fio em 1 segundo é denominado de ampere. Então, a intensidade de corrente em um fio em 1 segundo, né? Ou seja, a quantidade de carga em coulombs. Essa quantidade de carga em coulombs é aquele caminhãozinho de elétrons que eu falei, né? E isso tem um valor padronizado dentro da física. Dividido pelo delta de tempo, ou seja, a intensidade de corrente vai ser um delta de carga dividido por um delta de tempo. Esse tempo aqui a gente sabe que ele se apoia no 1 segundo, né? Em 1 segundo, esse seria o tempo. Então, o ampere, no sistema internacional, o ampere vai ser igual a 1 coulomb por segundo. O que é o ampere? É 1 coulomb por segundo, porque muita gente tem dificuldade de definir o que seja ampere, né? Então, o André-Marie Ampère foi um físico francês, um estudioso desse fenômeno, e ele descobriu que passava um caminhãozinho, esse caminhãozinho a gente está falando carinhosamente que é 1 coulomb por segundo. Então, ele mediu 1 segundo e viu que passava uma quantidade de coulombs na seção transversal do fio. Muito bem. Na frente. Então, aqui ele faz algumas comparações, né? Então, vamos ver o que significa diferença de potencial. Então, você tem uma caixa d'água de 1.000 litros e uma caixa d'água de 10 litros. Essa altura aqui, vamos supor que seja 100 metros. Então, essa tem uma carga potencial e essa tem outra carga potencial, teoricamente menor do que essa, né? Segundo as definições da física, potencial elétrico é o trabalho realizado pela força F exercida sobre uma carga Q que se desloca entre dois pontos no espaço independente da sua trajetória. Como em nosso curso o importante é entender o conceito e utilizar os benefícios através dos resultados de uma corrente elétrica, vamos tentar entender que a diferença de potencial elétrico, ou DDP, vamos tentar entender isso de uma forma mais palpável, né? Física e mentalmente. Assim, quem sabe poderemos interagir com os circuitos eletrônicos com a mesma segurança técnica e obter bons resultados. Para resultados, para tanto, vamos à figura abaixo, né? Explica que a gente tem aí um movimento, né? Temos duas caixas d'água com volumes diferentes e a mesma diferença de potencial gravitacional. Isso quer dizer que, comparavelmente, a diferença de potencial elétrico é a pressão que as cargas elétricas fazem entre um ponto e outro. A unidade de diferença de potencial elétrico é dada por volts. Note que, apesar das duas caixas d'água terem a mesma diferença de potencial gravitacional, a caixa com 1.000 litros fornece muito mais água do que a de 10 litros.
Fazendo-se a mesma associação, podemos dizer que a capacidade de uma fonte de energia elétrica a capacidade que uma fonte de energia elétrica tem de fornecer corrente elétrica independe da diferença do potencial entre os seus terminais. Bem, então, seguindo aqui uma definição clássica, né? Quando existem dois corpos com diferentes quantidades de carga elétrica, suas energias potenciais também são diferentes. Dizemos, então, que entre esses corpos existe uma diferença de potencial elétrico. Então, vamos lá, olha lá. Então, tem um corpo com carga A e um corpo com carga B, sendo que aqui, esse carga A, o corpo A que tem essa carga aqui é um P, e aqui representando mais carga, né, porque tem mais P. Então, tem o dobro aqui. Para onde que vai essa carga negativa? Para o lado que tem maior diferença de potencial. Na figura acima, a atração exercida pelo corpo de maior carga positiva é mais forte que a exercida pelo corpo de menor carga positiva. Agora vejamos o que acontece na situação abaixo, né? O corpo da direita atrai a carga negativa porque possui carga positiva. Já o corpo da esquerda repele a carga porque a carga negativa do elétron aqui você tem carga negativa e o elétron é negativo, então ele na verdade, repele essa carga, né? Muito bem. Conceito de resistência elétrica, né? Então, ele coloca aqui, num primeiro momento, a unidade de definição de DDP. Então, você tem que no sistema MKS, a diferença de potencial elétrico é o volt, nome dado em homenagem ao físico italiano Alexandre Volta, que foi o que estudou isso aqui, né? Bom, então, o símbolo dessa tensão elétrica, ou DDP, é U, V ou E. Resistência elétrica. A resistência elétrica é a dificuldade que um determinado componente, o resistor, apresenta à passagem de corrente elétrica. A unidade de medida da resistência elétrica é o ohm, que é em função do descobridor dessa propriedade, né, entre tensão, corrente e resistência. Podemos também usar o exemplo das caixas d'água para explicar o conceito básico que significa resistência elétrica, apesar de que o próprio nome por si só já se explica, né? Então, a gente reseta, ó. Se você tem um fio menor, tem maior resistência, por isso que aqui enche mais devagar. Isso usando a definição hidráulica da coisa, né? Aqui ele dá uma explicação disso, né? Observamos duas caixas de 1 litro, vamos ver duas saídas, e o que podemos concluir é que a saída de maior diâmetro permite a passagem de uma quantidade maior de água do que a saída de menor diâmetro, sem dúvida. A de maior diâmetro oferece menos resistência à passagem de água do que a outra de menor diâmetro. Resistência elétrica também é assim. Quanto menor for o seu valor, ela permite a passagem de corrente elétrica para uma mesma tensão. Então, toda vez que ele fala a diferença de potencial, nós estamos falando de tensão. Algumas pessoas chamam isso de voltagem, entendeu? Mas o correto é sempre chamar de tensão, né? Bom, a resistência de condutores elétricos é dada por essa fórmula, né? O estudioso que fez essa descoberta, esse estudo, né, por meio desse estudo, descobriu que a resistência é igual ao ρ, que multiplica L sobre A. Então, você tem que L é o comprimento do condutor e A é a seção transversal em centímetros e ρ é a resistência específica do material condutor. Então, ele pegou diversos fios com diversos comprimentos e diversos diâmetros, né, onde poderia gerar uma resistência, né? Então, esses fios, sendo de cobre, latão, seja lá qual for o material plástico, seja lá qual for, e ele fez essa imposição aqui, descobriu esse equacionamento aqui, né? Então, isso primariamente representa a resistência de um condutor.
Bom, o que ele descobriu? Ele descobriu que a prata, o cobre, o alumínio, o tungstênio, o níquel, o cromo, o ferro, o constantã, tem essas resistências específicas aqui. Então, você tem que a prata, por exemplo, é 1,63 vezes 10 a quinta, né? Ohm por centímetro. E o cobre, 1,72 vezes 10 a quinta, ohm por centímetro. Então, essas seriam as resistências em função dos materiais. Mais tarde, isso aqui vai ser importante, devido a um componente chamado resistor, que tem mais ou menos esse formatão aqui, ó, para você saber o quanto em ohm ele representa em termos de resistência. Aqui ele está explicando, né, o valor das cores e a tolerância, sendo prata, a tolerância é de 10%. Então, está mostrando aqui, a gente já viu isso aqui, ok? É só voltar, aqui acho que na frente está dando todo o código de cores para você, ó. A faixa 1, faixa 2, faixa 3, não precisa decorar, pode pegar uma tabelinha dessa, existem diversas, com diversos formatos, né, na internet, e aqui o que significa cada uma dessas faixas. Muito bem. Geradores e receptores. Ok? Então, você tem aqui uma carga, né, um gerador, que é uma bateria, e os elétrons se movimentando dentro desse circuito, onde você tem esse componente aqui sendo um resistor, e a carga sobre esse resistor vai ter essa direção. O que a gente observa é que, normalmente, o desenho dessa seta aqui, ele é o contrário do que está ocorrendo com a carga elétrica. Então, a carga elétrica está indo nessa direção, e a carga no resistor vai ser, então, contrária aqui, justamente porque ele resiste à carga elétrica que ele encontra. Ok? Muito bem. Se a gente tiver esse tipo de configuração, né, diversas pilhas fazendo a geração de uma tensão de 12 volts, você tem aqui a direção dessa carga elétrica passando pelo resistor. O resistor, então, ele resiste, né? Então, existe uma corrente e uma tensão sobre esse resistor, onde você tem aqui o desenho dessa carga aqui ao contrário, e nesse resistor está se formando um campo magnético também, né? Um campo elétrico, e aqui você percebe um campo magnético, e a gente vai chamar sempre no final de campo elétrico. Então, nós temos, no caso de corrente, né, você tem corrente contínua e corrente alternada, né? A tensão que sai, por exemplo, da tomada da sua casa, ela é uma corrente alternada, né? Ela é uma tensão alternada. O que significa? Significa que ela tem um determinado valor que inicia aqui em zero e vai em um máximo. Aí ela alterna, ela cai, vai a zero e depois vem a menos, aqui sendo negativo, baseado nesse ponto aqui, ela cai, vai para um negativo máximo e começa a mudar de direção e sobe aqui, chega no zero, vai no máximo positivo, fica alternando, como se fosse essa senoidal aqui. O que acontece? O que acontece é que, devido à fonte, né, muitas vezes os aparelhos eletrônicos, eles usam fontes. Essas fontes transformam essa corrente alternada em uma corrente contínua, que é usada nos aparelhos eletrônicos na sua maioria. Ok? Depois vocês dão uma lida nesse material. Bom, então aqui você tem uma tensão máxima positiva, uma tensão máxima negativa nessa parte de baixo. Aqui você tem uma tensão que chega a zero e ela vai alternando assim, então chama de VP e de VPP esse lado aqui. E você tem também um comprimento aqui, né, nessa onda. A lei de Ohm, por definição, a lei de Ohm diz que a diferença de potencial entre os terminais de um resistor é igual ao valor em ohms desse resistor multiplicado pela corrente que por ele passa. Então, você tem que a tensão entre os terminais de um resistor
é igual ao valor em ohms, né? Então, essa diferença de potencial ou essa tensão é igual ao valor do resistor vezes a corrente. Então, ele está dizendo o seguinte, né, que U é igual a R, que multiplica I, ou seja, o R é a resistência ou o resistor, que ele tem um valor em ohm, e multiplicando a corrente você encontra a tensão. Ou seja, a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então, se a gente fosse imaginar que a tensão é representada pela letra U, a resistência pela letra R e a corrente pela letra I, você teria a palavra URI, ok? Você teria U é igual a RI. Então, se a gente ler só as letras, a gente tem URI, 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 ok? Então, é o que você vai decorar aí, tá? Porque essa fórmula é importante. É essa aqui, ó. URI, ou seja, tensão é igual a resistência vezes a corrente. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então, se você tem uma corrente de 12 volts e uma resistência de 4 ohms, qual é qual é qual é a corrente, né? Porque nós temos já aqui a tensão e a resistência. Então, você tem URI, ou seja, U, que é a tensão 12 volts, e a resistência de 4 volts, você passa essa resistência dividindo aqui, 12 por 4 dá 3 amperes de corrente, ok? Que é o que ele está mostrando aqui. E aí, a gente entra na parte importante. Até chegar aqui, nós falamos bastante coisa, né? Nós falamos, definimos muitas coisas, e chegamos na parte importante, que é justamente a associação em série e a associação em paralelo de resistores. Então, você tem a associação em série, é uma associação que caracteriza pelo fato da mesma corrente elétrica passa em um dos resistores, passa em todos os outros resistores. Então, se você tiver uma associação em série de resistores, a mesma corrente elétrica que passa em um, passa em todos. O que muda? O que muda é a tensão, ou seja, a diferença de potencial que passa sobre esses resistores, ela muda. Então, vamos ver a próxima aqui mostrando isso. Então, nós temos essa situação aqui. Então, uma associação em série. Quando eu ligo aqui isso numa tomada, né, ou ligo um gerador, vai passar a corrente aqui. E qual a característica disso? A característica é que, se os resistores estiverem em série, a mesma corrente que passa no primeiro é a corrente que passa no último, é a corrente que passa nesse terceirinho aqui, nesse resistor 3. Só que a tensão, ou seja, a diferença de potencial sobre os resistores é diferente. Isso aqui, mais tarde, a gente vai chamar de divisor de tensão. Por quê? Porque ele gera tensões diferentes, sendo a mesma corrente, quando a associação é série. Por outro lado, se a associação for em paralelo, o que acontece? Aí a tensão é a mesma em todos os resistores. E quem se divide, então, é a corrente elétrica. Então, você tem que, na associação em paralelo, né, quando você tem esse tipo de associação, a resistência total ele é o inverso da resistência 1, mais o inverso da resistência 2, mais o inverso da resistência 3, mais o inverso da resistência N que tiver no circuito. Então, se existem somente dois resistores associados em paralelo, aí essa fórmula fica um pouco mais simples. Por quê? Porque a resistência total vai ser a resistência 1 vezes a resistência 2 dividido por resistência 1 mais a resistência 2. E aí a gente tem um divisor de corrente. Bom, o que é o divisor de tensão? O divisor de tensão, quando dois ou mais resistores são conectados em série, como na figura abaixo, vai ser a figura seguinte, né? A tensão total aplicada fica dividida entre os resistores individuais. Assim, um conjunto de resistores conectados em série, algumas vezes chamado de divisor de tensão, uma vez que podemos obter uma tensão através de cada resistor, a qual é uma fração da tensão total aplicada. Ok? Então, a gente tem ali uma bateria de 12 volts e dois resistores, o resistor 1 e o resistor 2, com valores diferentes.
se essa associação for em série, então a tensão que passa sobre esse resistor 1 ela é diferente da tensão que passa no resistor 2. Então, você tem isso aqui, beleza? Então, vamos supor, tá, que você tenha essa tensão que sai da bateria passando pelos resistores. Como que fica, qual é a tensão que passa no resistor 1, qual é a tensão que passa no resistor 2? Muito simples, é dado pela fórmula. Lembra da fórmula URI? Então, você tem que a tensão igual a resistência vezes a corrente. Então, no caso aqui, se eu quero calcular qual é a tensão que passa no resistor 1, a tensão que passa no resistor 1, isso aqui era para ser um coeficiente, não era para estar VR1 aqui não, entendeu? Era para ser aqui embaixo, aqui, ó, como se fosse um coeficiente. Então, a tensão que passa sobre o resistor 1 vai ser igual ao resistor 1 vezes a corrente. Mas a corrente ela é a tensão dividida pelo resistor equivalente. O resistor equivalente, como está em série, é o resistor 1 mais o resistor 2. Então, a corrente vai ser igual a tensão dividida pelo resistor 1 mais o resistor 2. Substituindo o 2, que é essa equação aqui, ó, o 1, que é essa equação aqui, ó, então a gente pode dizer que, de maneira similar, você tem que a tensão do resistor 1 vai ser o resistor 1 dividido por resistor 1 mais resistor 2 vezes a tensão. Ok? Aqui, na realidade, não é vezes a tensão. Por que ele fez dessa maneira? Porque é o seguinte, né? Você tem que a corrente é a tensão dividida por R1 mais R2. Então, você pode relacionar todos os resistores sendo multiplicados pela tensão, beleza? Então, a queda de tensão no resistor é como eu dizer, né, qual é a tensão sobre o resistor. Ou seja, uma maneira melhor de dizer isso é a queda de tensão no resistor desejado, no resistor 1 ou no resistor 2, vai ser o resistor sobre o qual a tensão é desejada, dividido pela soma dos resistores vezes a tensão aplicada. Ok? Então, vamos lá. Se eu tenho uma tensão de 12 volts, como é que eu faço o cálculo? Se for para R1, eu pego 4 ohms dividido por 4 ohms mais 2 ohms, ali a gente já sabe que dá 6 ohms. 4 ohms dividido por 6 ohms vezes 12. Então, na verdade, você tem 12 dividido por 6 dá 2, vezes 4, 8. Então, você tem 8 volts passando pelo R1. E o R2, você tem 2 dividido por 6 vezes 12. Então, 12 por 6 dá 2, vezes 2 dá 4 volts. Bom, a soma de 4 com 8 dá 12, que é a tensão total. Então, aqui é um exemplo de como eu calculo um divisor de tensão. E o divisor de tensão, é bom sempre lembrar que ocorre quando? Ocorre quando os resistores estão em série. Bom, no caso agora da corrente, né, um divisor de corrente. O divisor de corrente é quando você tem as cargas em paralelo, ok? Muito bem, então, essa carga em paralelo vai ser representada a princípio, né? Você lembra do Uri? Então, você tem que a corrente, ela é uma tensão dividida pela resistência. Se eu quero calcular, os resistores estão em paralelo, se eu quero calcular a corrente que passa, ou eu quero calcular a queda de corrente no resistor 1 e a queda de corrente no resistor 2, como que a gente trabalha? A gente trabalha aqui, a corrente através do resistor desejado é o resistor através do qual a corrente não é desejada, o resistor através do qual a corrente não é desejada devido pela soma de todos os resistores vezes a corrente total que circula pelo conjunto em paralelo. Então, vamos ver numericamente como isso fica. Então, eu tenho... ele não fez um cálculo aqui do que acontece paralelo. Vai aparecer aqui o som do que está sendo gravado. Bom, voltando. Potência elétrica. A potência elétrica ela é dada por... quer ver? Ó?
Potência elétrica é dada em watts, porque o watt, né, ele estudou essa propriedade. A potência dada em watts. Bom, deixa eu voltar ao raciocínio, vou ter que cortar isso aqui. Vamos de novo. Potência é o trabalho realizado pela tensão. Esse é o primeiro ponto. Para a gente entender melhor, vamos entender o que é trabalho. Podemos dizer que o trabalho é toda vez que conseguimos converter a força da energia em outra qualquer. Por exemplo, o motor elétrico realiza trabalho ao fornecer um torque em seu eixo. Um ferro de passar realiza trabalho ao transformar a energia elétrica em calor. Uma lâmpada faz o mesmo ao transformar a energia elétrica em energia luminosa. Enfim, a potência elétrica é, em resumo, os efeitos que conseguimos ao transformar a energia elétrica. Então, você tem que a fórmula vai ser P é igual a V, ou seja, tensão, vezes a corrente. Então, a fórmula primária da potência vai ser tensão vezes a corrente. Ou seja, quando você multiplica a tensão, que está em volt, vezes a corrente, que está em ampere, você obtém o watt. Ora, o que acontece aqui? Aqui ele mudou o U pela letra I. Ok? Então você deve se lembrar que a fórmula a tensão é igual a resistência vezes I. Tensão é igual a resistência vezes I, vezes corrente. Como ele está dizendo que P é igual a V vezes I, eu tiro o Vzinho daqui e coloco R vezes I. Aí nós temos dois Is. Então fica aqui a potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Bom, porém, você também tem, baseado nessa fórmula, que o I, você tem U é igual a R vezes I. O I vai ser igual a U dividido por R. Muito bem. Quando o U é dividido por R, lembra bem disso. O U está em cima, o R está embaixo. U dividido por R vezes U. Por quê? Porque você tem que potência igual a U vezes I. Então, nós estamos dizendo que I é igual a U dividido por R. Então, substituindo aqui, você vai ter U que multiplica U dividido por R. Aqui ele só mudou a letra, tá? Ele colocou E ao quadrado, mas seria U ao quadrado ou V ao quadrado dividido por R. Então, nós temos as fórmulas que derivam dessa fórmula principal aqui, dessa equação principal. Muito bem. Teorema da máxima transferência de energia, né? O teorema da estrela triângulo, isso aqui a gente vai deixar para mais tarde. Esse estrela triângulo é uma maneira de você ligar aí as resistências de forma que você facilite a partida de um motor, né? Mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Depois ele envolve aqui uma associação mista de resistores, que é esse circuito aqui. Então, para você ver o que está acontecendo nesse circuito, ele pede para você clicar no circuito. Ao clicar no circuito, ele vem para uma tela onde mostra o circuito e ele identifica alguns resistores aqui, né? Então, esse resistor está em paralelo, está em série com esse está em série com esse. Aqui a gente não pode dizer o que está acontecendo, mas a gente tem esse em série com esse em série com esse. De forma que a gente vê nesse circuito resistores em série e resistores em paralelo. Bom, aqui nesse botão eu consigo avançar. Então eu tenho um resistor em série aqui, esses dois. Somando teria que dar 4 ohms. Aqui ele fez um cálculo errado, tá? Bom, ele combinou esses dois e deu 2 ohms, não é 2 ohms, seriam 4 ohms, cada um deles. Bom, avançando, ó, ele reconheceu esses dois em série e esses dois em série. Vamos voltar, só para a gente ver, ó. Você tem 3 com 3, que dá 6, e 3 com 3, que dá 6 também. Então, se eu avançar, tem um resistor de 6 ohms e um resistor de 6 ohms. Muito bem, vamos para frente. Ele fez a conta aqui. Olha só. Resistor em paralelo, né? Vamos voltar. Como é que é o resistor em paralelo? Quando eu estou calculando somente 2,
vai ser a multiplicação dos de cima dividido pela soma. Isso vai ser a multiplicação desses resistores aqui vezes a soma deles, dividido pela soma deles, melhor dizendo. Então, você tem 8 vezes 64 dividido por 16, não 64, não 18, né? 8 mais 8 é 16, não 18. Então, 64 dividido por 16 dá 4 ohms. Indo para frente, a gente tem isso. Agora, a gente tem 2 em série. Melhor, tem 3, né? Tinha aqui o de baixo também em série. Na realidade, o que ele quer mostrar com isso, né? Ele quer mostrar, agora vamos somar esses daqui, ele quer mostrar que você vai eliminando dentro do circuito e buscando os resistores equivalentes nesse caso, né? Aqui agora eu tenho em paralelo, faz a conta do paralelo, e agora eu só tenho que somar todo mundo aqui, sendo que esse é 3 e esse é 3, então você tem 3 mais 3 mais 2 é 95, vai dar 8,95. Beleza? No final tivemos aí um resistor equivalente. Feito? Então, vamos para frente. Bom, aqui no caso, condutor. Bom, aqui no caso ele vai discutir um pouco a respeito de condutor, né, um condutor e um circuito capacitivo, né, um capacitor. Uma bobina e um capacitor. O que acontece aqui? Ok? Bom, para entendermos como funciona, vamos partir do instante que o capacitor está completamente descarregado e vamos ver o que acontece quando ligamos ao mesmo uma fonte de tensão. Adotando o sentido eletrônico dos elétrons, teremos. Então, você tem aqui, ó, ele está totalmente descarregado. Quando eu ligo, ele se carrega totalmente. Ok? Quando isso ocorre, teoricamente, o fluxo de corrente acaba e o capacitor está completamente carregado. Então, a gente tem que tomar cuidado com o capacitor, porque ele gera uma descarga, né? Ele tem uma propriedade chamada capacitância, que é diretamente proporcional à área das placas e à distância em que está uma da outra, né? As placas estão entre si. Bom, vamos ligar aqui, ó. Chega um momento que está totalmente carregado. Ok? Mas isso a gente vai discutir depois, tá? Associação em paralelo de capacitores e associação em série de capacitores. Ok? Associação em série, o que acontece? Então você tem isso aqui e a gente vai discutir isso depois. Somente para a gente finalizar essa parte, o que acontece em uma ponte de Wheatstone? Você tem aqui, ó, a corrente passando por esses resistores aqui. Ok? Perfeito. Bom, assim a gente termina. A gente vai entrar numa outra aula, a gente vai falar sobre a lei de Kirchhoff e vai falar também sobre o Thevenin. Lei de Kirchhoff e Thevenin. A gente vai falar isso em uma outra aula. Beleza, turma? É isso aí. E vou apresentar para vocês, então, o Tinkercad, né? Nós tínhamos falado a respeito do Tinkercad. Então, esse é o Tinkercad, é um programa que está na nuvem, né, da Autodesk. E esse programa, ele serve para você fazer circuitos ou trabalhar com Arduino, né? Tem 3 áreas, salvo engano, né? Onde você pode trabalhar com circuitos, que é essa área que eu estou aqui. Tem uma área que você consegue trabalhar com Arduino, fazendo um projeto de Arduino. Peguei e copiei um projetinho aqui para mostrar para vocês. E tem a parte que você consegue trabalhar com projetos de CAD, mas de desenho mecânico. A vantagem do Tinkercad é que quando você termina de fazer um sólido no desenho técnico, você faz um sólido, você consegue mandar ele para fazer a impressão 3D. Então, você quer dizer o seguinte, ele fatia para você, né? Você coloca os parâmetros, ele fatia, e você consegue imprimir esse projeto numa impressora 3D.
Muito bem, então, o Tinkercad, ele serve para você simular circuitos, né? Eu peguei 2 programas aqui, nós temos também o Fausted Circuits, que é a parte de simulação também. Então, aqui a gente tem um circuito. Você percebe que esse programa, o Fausted, ele possui alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, eu pego um exemplo básico, por exemplo, a respeito de lei de Ohm. Então, nós temos aqui um projeto básico a respeito de lei de Ohm. O que acontece? Esse Fausted Circuits aqui, ele te mostra sempre essas bolinhas correndo aqui, ó, esses pontinhos correndo, como se fosse a corrente elétrica fluindo no sistema, né? Então, você, por exemplo, uma resistência, um resistor de 100 ohms, que tecnicamente é menor essa resistência que uma resistência de 1K, que é como se fosse 1000 ohms. Então, a resistência aqui é maior. Então, você vai ver que a corrente flui mais rapidamente por essa de 100 do que por essa de 1K, por essa resistência ou resistor de 1K. Sendo que você tem, então, 50 miliamperes correndo aqui, e aqui você tem 5 miliamperes. Então, ela é mais lentinha, né? Então, esse simulador permite ver isso aí. Mas, de certa forma, a gente vai trabalhar muito mais com o Tinkercad. Então, mostrando aqui para você o Tinkercad, a gente vai pegar um circuito qualquer aqui, tá? Qualquer circuito. Eu vou pegar esse circuito aqui e nós vamos começar a simular com esse circuito aqui. Bom, então o que você tem aqui? Ó? Você tem uma bateria. A princípio, essa bateria aqui mostra que ela é de 3 volts. Normalmente, aqui no Tinkercad, você tem as etapas escritas também aqui. Então, na primeira etapa, ele vai falar para você como que é o circuito. Se você clicar em invertido e pedir para traduzir para o português, ele vai te dar o texto em português. Aqui você tem uma série de componentes, você tem o básico, ou você pode pegar todos os componentes. Inclusive tem um Arduino aqui também, né? Montagens de circuito, você pode pegar esses componentes. E aqui o que nós temos? Nós temos um LED, um diodo emissor de luz, ligado com nossa bateria aqui, e temos aqui um resistor. Se eu arrancar fora esse resistor, essa resistência é de 220. Se eu tirar fora essa resistência, vamos supor que eu ligue aqui direto, ok? Vamos dizer que eu ligue direto, e eu vou iniciar a simulação. Como a nossa bateria, ela é uma bateria pequena, então você não tem aqui nenhum problema com o nosso LED aqui, a gente não tem problema. Vou parar a simulação, vou trocar essa bateria, vou pegar uma bateria um pouco maior, essa daqui. Esse componente eu posso girar ele se eu quiser, ó. Essa bateria aqui, ela é uma bateria de 9 volts. E eu vou fazer uma ligação aqui, ó. Uma ligação aqui no positivo. E eu vou ligar essa perninha aqui no negativo. Essa perninha aqui a gente pode mudar a cor do fio para preto desse lado e para vermelho desse lado aqui, ok? Bom, então, se eu iniciar a simulação, aqui, por que não acendeu? Porque o LED ele tem o lado certo para você fazer a ligação, correto? Então, vamos mudar isso aqui, ó. A gente vai tirar esse fio preto daqui. E a gente vai tirar esse fio vermelho daqui. Beleza? Como a gente tem uma tensão muito alta para esse componente, então você vê que essa representação é de que você estourou esse componente. Beleza? Bom, então vamos fazer o seguinte. Aqui no lado
do negativo, a gente vai ligar o melhor, né? Deixa eu ver se a gente consegue espelhar isso aqui. Então, a gente só consegue girar. Deixa eu ver aqui. Bem, deixa eu ver aqui. Não. Bem. Bom, então vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar fora esse cara aqui e vamos trazer aqui trazer todos os componentes e vamos trazer de novo a bateria aqui. Então, aqui eu tenho o negativo, eu vou ligar com um fio nesse ponto aqui. O negativo normalmente é fio preto. E eu vou ligar o positivo aqui. Vamos lá, iniciar a simulação. Você vê então que quando a gente coloca um resistor, deixa eu ver, esse resistor ele está bem alto, né? Vamos parar a simulação e vamos definir ele aqui, ó. Vamos dizer que ele tem 220K, que era o que tinha nesse aqui. 220K não, 220 ohms. Beleza, então esse resistor aqui tem 220 ohms. Iniciando, você vê que acende o LED, né? Então, esse resistor, ele funciona como uma proteção para esse LED. Por quê? Porque ele está controlando a quantidade de corrente que vai para esse LED aqui. Beleza, turma? Tranquilo? Então, você tem um circuitinho aí, simples. Nós podemos pegar... Se eu voltar aqui, deixa eu ver o que vai acontecer. Ele vai voltar para a situação, não sei se anterior. Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Então, esse segundo circuito aí, você vai ter um número maior de LEDs. Esse circuito, então, ele já tem todas as ligações feitas aqui, né? Ó. A diferença que existe é que você tem aqui, ó, a saída 0, 1 e 2. 0, 1 e 2. Ligadas a essas saídas, você tem 3 resistores. Você tem um resistor de 200, todos eles são de 200, ok? E você tem, então, ligado aqui ao GND, o GND é o negativo, é o fio preto. Você tem a perninha aqui, ó, essa perninha reta. A perninha que é torta, né, meio tortinha, ela é o positivo. Então, você liga no positivo
usando um resistor para cada perninha, você liga o nosso positivo, ok? Então, essa perninha torta aqui do LED é o positivo. Ele tem lado, ele tem polaridade. Se você liga na polaridade errada, ele não funciona. Então, vejamos, ó o que acontece. Quando você inicia a simulação, o que ele está fazendo? Ele está ligando cada LED em um determinado momento, ok? Por quê? Porque a gente está usando um Arduino para fazer isso. Ele está usando o Arduino recebe uma programação. Ora, vamos ver o código dessa programação. O código dessa programação é essa aqui, ó. Então, a programação do Arduino, ela é muito semelhante a quando você está fazendo a programação em linguagem C. Então, o que acontece aqui? Primeiro, ele declarou aqui, ó, LED vermelho, LED amarelo e LED verde. Só que ele não colocou LEDs diferentes aqui. A gente vai fazer isso. Então, o vermelho é o 0, o amarelo é no 1 e o verde é no 2. E ele coloca duas barrinhas aqui para fazer uma descrição. Isso aqui não vai entrar no nosso programa. Ele não vai fazer o nosso programa se tiver duas barrinhas aqui. Então, ele declarou aqui, né, que tem esses LEDs. Depois, no setup, ele disse, ó, o pin mode é uma função, uma determinada função, onde ele reconhece o pino 0, o pino 1 e o pino 2, que ele chamou de os zeros de LED red, LED yellow e LED green, respectivamente. Então, ele diz assim, ó, no setup, olha, ó, o LED vermelho, saída, o LED yellow é saída, né, o output, e o LED green é saída. Então, são pinos de saída. E aí, ele pôs um looping aqui. Como que é o looping? Ele vai escrever, né, que o LED vermelho está desligado, o LED amarelo está desligado e o LED verde está ligado, que é o da ponta. Nós vamos mudar esses LEDs para ficar certo. E ele dá um delay, um tempo de 2.000 milissegundos, ou seja, 2 segundos. Depois de 2 segundos, o que acontece? Ele desliga, aí o digital write vai escrever, né, vai dizer que o vermelho está low, está com zero de carga. O write, o yellow, né, depois de 2 segundos. O yellow, ele fica em alta, ou seja, write, e ele acende, e o vermelho, ele está em baixa, então ele não acende. Depois de 1 segundo, o que acontece? Ele vai para o terceiro ponto, ele está em alto o vermelho, está em baixa o amarelo, embaixo o amarelo. Depois de 3 segundos, o que acontece? Volta lá no primeiro, porque ele vai fazer um looping, né? Depois de 3 segundos, ele vem aqui nesse primeiro aqui, ele desliga o vermelho, desliga o amarelo e liga o verde. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pequena mudança aqui. Vamos deixar 2 minutos aqui. Eu não sei se eu consigo mudar. A princípio eu não estou conseguindo. Ah, tá, porque eu tenho que parar aqui a simulação. Então, aqui, ó, vou mudar para 2 e vamos mudar esse para 2 também, ok? E tá feita a mudança. Então, vai ser 2 segundos cada um, não vai ser 2, 1 e 3, não. Vai ser 2 segundos cada um. Muito bem. E a gente vai, então, iniciar a simulação. Fecha o código, ó 2 segundos, ok? Então, a gente vai fazer também uma mudança. No 0, vamos parar a simulação. No 0, vamos apagar isso aqui. Vamos apagar isso aqui. E vamos apagar isso aqui. Vamos trazer LEDs diferentes, quer ver? Também não sei se tem todos os LEDs, tá? Vamos ver todos aqui para ver o que acontece. Ele não tem todos os LEDs, tá vendo?
Podia ter um amarelinho, um vermelhinho e um verdinho, mas não tem. Vamos ver uma coisa, quer ver? Deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, turma, então vamos fazer um pouco diferente aqui, tá? O que acontece aqui? Acontece que eu vou fazer uma ligação de um RGB. Vou fazer uma ligaçãozinha aqui de um RGB. No RGB desse LED aqui, como eu não tenho LED amarelo, verde e vermelho, o que acontece? Ó, esse primeiro é o vermelho. Esse segundo aqui, ele é o cátodo. Então, eu vou ligar o cátodo aqui. Esse aqui é o azul e esse aqui é o verde. Ele não tem o amarelo, tem o azul. Então, o cátodo eu vou ligar aqui no negativo. Vamos ver se dá certo. Beleza? Então, ficou meio esquisito, ficou meio tortinho, mas não tem problema. O zero era o vermelho. Então, o zero aqui, se você se lembra bem, era o vermelho. Perfeito, o zero era o vermelho. O amarelo vai ser o azul para nós. E o último aqui é o verdinho, né? Esse último aqui, ó, o 2 era o verdinho aqui, né? Ó. Então, vamos aqui, vamos vir aqui, vamos vir aqui, vamos vir aqui. Ok? Beleza? Perfeito, né? Então, aqui, você sabe que aqui você tem o fio preto. Eu vou colocar um fio preto aqui. Eu vou deixar esse último verdinho. Exemplificando, eu vou deixar esse aqui amarelinho. Mas não significa muita coisa, né? E vou deixar esse aqui vermelhinho. Porque ele está ligando o vermelho. Beleza? Esse, então, é um LED RGB. Vamos iniciar a simulação para ver o que acontece. Verde, amarelo, que no caso é o azul, e o vermelho, acendendo em sequência. Beleza? Então, usando aquele mesmo programa que ele estava usando só para 3 LEDs, né? Estava com 3 LEDs, eu tirei todos os LEDs e coloquei um LED só. Como eu tenho um LED RGB com 4 perninhas, tem uma perninha dele que é o cátodo, eu liguei aqui no GND. Beleza? Olha só, alternando as cores aí, ó. Tranquilo, turma? Tranquilinho, né? Tranquilinho. Então, quando você está usando um Arduino, você tem essa facilidade. E aqui, se você quiser ver o código que está sendo usado, esse é o código que está sendo usado nessa programação. Você precisa programar. Você vai ter a parte do setup, onde você define o que cada pino vai fazer. No primeiro momento, né? Estão todos output, que são pinos na saída, né? E depois, no looping, ele vai fazer um looping de programação, vai ficar rodando essa programação. Aí você escreve, normalmente, um dos comandos que a gente pode usar é o digital write. Esse digital write vai fazer com que a sua variável aqui, ela tenha, no low, ela tem baixa energia, né? Então, ela vai ter 0 volt ali, e no write, ele vai ter alta energia, ou seja, vai ter 5 volts aqui, ou 3 volts, dependendo do pino que a gente está usando. Bom, o que acontece? Quando ele tiver alto, ele vai ligar. Quando ele tiver low, ele vai desligar. E aí você estabeleceu aqui um tempo, né? Todos estão desligados, menos o verde. Depois todos estão desligados, exceto o amarelo. Todos estão desligados, exceto o vermelho, depois de 2 segundos. Então ele vai alternar, né? Vamos fechar esse código, ele vai alternar, que ele está alternando ali o RGB. Beleza, turma? Tranquilo? Então, basicamente é isso, ó. Aqui ele está fazendo o que ele devia fazer, ó. Só que eu não tenho esses LEDs coloridos aqui. Bom, então isso é um circuitinho aí que a gente vai aprender a trabalhar com ele
Na próxima aula, a gente já vai entrar com esse Tinkercad. Então, eu peço que todos vocês façam a inscrição no Tinkercad. Eu vou propor um circuito, que a gente vai trabalhar direto com o Arduino na próxima aula. Então, a gente vai fazer diversos circuitos para entender a eletricidade. E esses diversos circuitos que nós vamos ter que fazer código, vamos ter que fazer uma série de coisas. E quem quiser acompanhar, é só ligar o seu Tinkercad aí. Vamos lá. Então, eu tenho mais um aqui, quer ver? Que é esse daqui. Tá vendo? Aqui eu tenho mais um circuito. O que esse circuito faz? Esse circuito, ele liga esse LED aqui. Então, você tem aqui funcionando um resistor aqui, um resistor aqui. Quando você vai trabalhar com o protoboard, é bem simples, né? Você tem as letras A, B, C, D, E. Na vertical, você vê que todos os pinos aqui estão interligados, né? Todos esses furos. E na horizontal, todos esses furos estão interligados. Então, se eu entrar com energia aqui, ó, veja que aqui, ó, ele entrou com GND, que é o preto, no preto. Então, aqui é o negativo. 0 volt, né? E aqui ele entrou com 5 volts no vermelho, ó, no positivo, ó, 5 volts. Beleza? 5 volts aqui. Então, o que acontece? Eu puxo também esse positivo para cá, ó, que é positivo na parte de baixo, está o vermelho, e na parte de cima está o negativo, que é o GND. Bom, então o que eu fiz? Ó? Eu alimentei um pino do DIP, porque, ó, puxando o vermelhinho para cá, você está alimentando com 5 volts um pino do DIP, ó. Alimentando com 5 volts um pino do DIP. Um outro pino, você jogou aqui, ó, do negativo para dentro aqui, para essa linha, você jogou um resistor. Aqui no pino negativo, você jogou um resistor e jogou essa linha no pino negativo do LED. E no pino positivo, você usou esse pino D8 aqui, ó, esse pino 8 aqui, ó. Você jogou no pino anodo do LED. O que acontece na prática aí? Acontece que, dependendo do código, olha o que o código fala. Ó. O código está dizendo o seguinte, ó. Você determinou aqui que o SW1 4, o SW2 5 e o LED 1 está no 8, tá vendo? Ó? O LED 1 está no 8. Então, é um push bottom no pino 1, push bottom no pino 2 e esse LED 1 no pino aqui, ó. O que acontece? O pino 1, que é o LED output, o pino 2, SW1 input, SW1 input. O que você vai ter que fazer? Nesse circuito aqui, você vai ter que ligar o DIP, vai ter que puxar o DIP para cima para ele ficar os dois na posição de ligado. Quando os dois estiverem na posição de ligado, o LED acende Digital Write LED, Digital Read SW, Digital Read SW2. Então, ele vai ligar o LED se o Digital Read, aqui tem um sinal de E, né? E o SW2 estiverem para cima. Beleza? Bom, então vamos lá. Eu inicio a simulação e não acontece nada. Eu venho aqui, ó, puxo isso aqui para cima e puxo isso aqui para cima. Aí o LED liga. Beleza? Tranquilo? Se eu desligar um deles, como tinha aquela letrinha E, se eu tiver um deles para baixo, desligo o LED. Beleza? Tranquilo? É isso aí, turma. Então, um circuitinho simples, um circuitinho só para você ver. Então, você tem a protoboard. Espero que esses exemplos tenham ajudado a gente a descobrir algumas coisas a respeito de circuitos aí. E na próxima aula, então, nós vamos fazer uma série de circuitos. Eu vou mandar para vocês todos os circuitos que nós vamos fazer antes. Vão ser diversos mesmo, mas eu vou mandar os esquemáticos para vocês, uma apostilinha simples dos esquemáticos, e a gente vai construir esses circuitos. Por hoje, a gente termina por aqui. Nós finalizamos essa aula. Agradeço a presença de todos e até uma próxima aula.